E aí, gente, tudo bom? Hoje é dia de irmos novamente ao universo Sandman para conhecermos um pouco mais, conhecermos, na verdade, um novo arco. Esse é, de fato, um dos meus preferidos de todos, porque aqui é o Casa de Bonecas. Vocês vão entender ao final por que eu acho o Casa de Bonecas tão importante pro Sandman. Vocês sabem, eu gosto de inverter as perspectivas e Casa de Bonecas faz isso. Se você chegou agora por esse vídeo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, mas esse é o terceiro vídeo de uma série que tá aqui nos preparando aos poucos para a estreia de Sandman na Netflix, mas que também servirá para todos que queiram aí um resumão da história dos quadrinhos, até para fazer um comparativo ou coisa parecida. Até aqui já mostramos um pouco da biografia do Neil Gaiman, né? Contextualizamos a obra, e no último vídeo fizemos um resumão de Prelúdio e Noturnos, que vai ser o primeiro arco da primeira temporada da série. Tudo isso já está disponível na descrição, então se você descer aqui embaixo, já aproveita, deixa um like e também se inscreve aqui no canal. E esse texto, importante dizer, é editado por mim, mas é escrito pelo Danilo Bezerra. Danilo que vem me ajudando demais nesses textos de quadrinhos aqui e de grandes resumos. E vamos lá começar esse grande vídeo. Primeiro reconhecendo o trabalho dos ilustradores. A Casa de Bonecas ganhou materialidade pelas mãos de Mike Dringenberg, Malcolm Jones III, The Third, Chris Bachalo, adoro Chris Bachalo, Michael Zulli e Steve Parkhouse. Nossa história inicia em um deserto. Inclusive uma parte que não vai ter na primeira temporada. Então fica ligado, fica ligada. Nesse deserto temos aqui uma imensidão e vemos um jovem e um idoso. Eles estão realizando uma tradição tribal, o ritual de passagem para a vida adulta daquele garoto. Após caminharem até certo ponto, o avô para, acende uma fogueira e diz que seu neto deve procurar algo que, entre aspas, ele saberá depois que encontrar. Tempos depois, já no cair da tarde, o jovem retorna com um vidro em forma de coração. O velho, ao ver o objeto, começa a contar uma história. Ele revela que naquele lugar havia uma cidade de vidro, uma cidade da sua própria tribo, o lugar onde surgiu o primeiro povo. A soberana deste reino era a Rainha Nada, uma jovem de 16 anos que vivia um dilema. Por conta da tradição, ela precisava encontrar um homem para ser o seu rei, mas ela não se interessava por ninguém. Eis que, certa noite, um forasteiro chega à cidade, caminha pelas ruas e chega ao pé da torre do castelo da rainha. Alto, trajando o preto e com todo o lirismo do texto do Gaiman, que o descreve como se seus olhos fossem estrelas em lagos profundos da água escura. O homem era realmente muito bonito, por isso, sem dizer uma palavra sequer, ele olha para Nada, que naquele momento se apaixona completamente por ele. No dia seguinte, ela não sabia o destino do forasteiro, ele sumiu. Ela ordenou uma busca e não teve sucesso. Rainha Nada buscou por todos os cantos, foi até a floresta, encontrou com o Rei dos Pássaros, mas, segundo ele, ave alguma tinha visto o tal homem, até que um pequeno pássaro disse que esse homem lhe alimentou e sumiu. O Reino dos Pássaros percebe que não se tratava nem de um humano ou de um deus, mas de algo maior. Aqui temos mais um indício que esse homem misterioso era ele, o Sonho, Morpheus. Quase em desencanto com a vida, a rainha ingere o bago de uma árvore que, pela tradição, a levaria para diante ao amor verdadeiro. Ela adormece e desperta no mundo do sonhar, encontrando então o seu amado. Nessa história específica, eu já falei que o sonho aparece de maneiras diferentes para cada pessoa. Nessa história, ele se chama Kaiku. Ao entender o que estava acontecendo, Nada se desespera, pois percebe que estava apaixonada por um imortal, que jamais poderia viver esse amor por medo das consequências que isso poderia ocasionar a ela e ao reino dela. O Sonho fica muito surpreso com a situação. Jamais havia sido cortejado por alguém que tivesse chegado aí no seu reino em busca de amor. Ele se apaixona então por ela e decide viver todo esse sentimento. O Sonho então deseja que ela governe junto com ele o reino do sonhar, que se torne imortal também e que sejam um só. Nesse momento, Nada o rejeita, pois chega à conclusão de que, abre aspas, o amor não faz parte do mundo dos sonhos, pois ele cabe ao desejo e o desejo é sempre cruel. Fecha aspas. Insistente, o Sonho busca por Nada. E de tanto insistir, eles acabam juntos e fazem amor em meio a chamas e trevas. Naquela noite, todo ser vivo sonhou com o rosto da Nada, com o gosto do seu suor e com a beleza de sua pele. Por um dia, todos sonharam com o amor mais profundo de todos. O sol nasce.
E aqui o Sol é uma entidade, tá? E ele percebe que algo tá errado. Tem alguma coisa desregulada. É o amor proibido. E em represália a esse amor proibido, ele lança bolas de fogo em cima da cidade de vidro, destruindo absolutamente tudo. A Rainha Nada, vendo seu reino se despedaçar, se vira para o Sonho e diz que não podem viver esse amor, e então ela se mata. No mundo dos mortos, Sonho encontra a alma de Nada e insiste na união. O desejo tomava conta da mente dele, fazendo com que ele preferisse amaldiçoar aquela alma caso ela recusasse a ficar com ele do que de fato deixá-la partir. Vemos aqui a questão da obsessão aparecer na obra do gamer. Voltamos então às areias do deserto. O velho então para a história. Quem contou para ele sobre os fatos narrados até então também desconhecia o desfecho dessa narrativa. Ao conhecer a história como um todo, o ritual de passagem estava encerrado e o jovem, agora um adulto, joga de volta ao deserto o coração de vidro que ele havia encontrado. Aqui nos deparamos com um Sonho mais jovem, mais egocêntrico, maldoso, capaz de fazer sofrer a quem prometeu tanto amor. Manipulado pelo desejo, ele caiu em tentação. E parênteses, lembram que em Prelúdio Noturnos o Sonho vai ter uma conversa com Lúcifer? Naquela jornada pelo inferno, ele passa por celas onde uma voz pergunta: Kaiku, eu esperava um dia em que você viesse me libertar. É Nada, que ainda está presa, infelizmente, no inferno. Ela pergunta se ele ainda a ama. E ele responde que sim, que a ama, mas que não vai a perdoar. E aí ele segue na sua jornada e Nada fica para trás. Fim dos parênteses. O texto segue e somos apresentados a um novo perpétuo. É o desejo, aquele que manipula tudo que quer a favor do próprio prazer. Seu reino é imenso, mas só existe um local onde ele se encontra. O desejo mora no próprio coração. Em sua casa, descobrimos que tudo que Sonho havia vivido com Nada era uma obra do puro capricho de desejo. Após comentar sobre esse fato com sua irmã gêmea, Desespero, Desejo revela que está trabalhando em função da aparição de um dos vórtices oníricos, uma ligação entre os mundos, o sonhar e o mundo real, e essa ligação seria uma mulher. Vamos para Londres, onde conhecemos Miranda e a sua filha, a Rose. Elas estão se deslocando para encontrar uma mulher que tem algo importante a dizer para elas. Rose adormece e somos levados para o Reino dos Sonhos. Havia muita coisa a ser feita no reino. Lucien, o bibliotecário, que na série é a Luciene, a bibliotecária, é responsável por catalogar absolutamente tudo e percebe que 4 grandes sonhos ou pesadelos haviam sumido: Bruto, Globe, Coríntio e o Verde de violinista. Ao contar sobre isso para Sonho, ela ainda destaca o surgimento do tal vórtice. Vamos para Londres, onde Miranda e a Rose chegam na casa da mulher misteriosa. Essa mulher se chama Unity Kincaid. Quando o Sonho foi aprisionado, ela entrou em coma, ela não despertava. Foram mais de 70 anos adormecida em um abrigo. E nesse meio tempo, então, ela engravidou. Mesmo sem acordar, como é que pode, né? Ela deu à luz a uma menina que foi entregue depois para a adoção. Quem era a criança? A Miranda. E aqui temos o encontro de 3 gerações, avó, mãe e neta. E para quem acha que não é emoção demais, Rose descobre que tem um irmão perdido, Jed. O conflito então da jovem será encontrar esse irmão perdido. Rose, que morava em Nova Jersey, desce os Estados Unidos e vai para Flórida, onde mora em uma pensão, de onde nasce o título A Casa de Bonecas. O dono da Casa de Bonecas é Hal Carter. Hal Carter trata de apresentar o lugar para Rose e todos os personagens que estarão envolvidos nessa história. Ela conhece o primeiro casal da casa, a Barbie e o Ken. Exatamente, a Barbie e o Ken. Outros que são apresentados são Chantal e Zelda, 2 colecionadoras de aranhas embalsamadas da costa oeste. O único que ela não chega a conhecer é um senhor, é Gilbert, que mora no último andar, é seu vizinho. Rose começa a investigar sobre o desaparecimento do seu irmão e ela descobre que, após a separação, seu pai ficou com o Jed. Só que com a morte do pai, o filho passou a ser criado pelo avô, que também morreu, e a partir daí não é mais conhecido o paradeiro do seu irmão, do Jed. Um corvo fica observando tudo pela janela. Ele é um enviado do sonho, porque o vórtice era a Rose. 5 dias se passaram. Vemos Rose saindo de um teatro onde foi assistir a performance do Hal, o dono da casa de bonecas que à noite faz os seus shows. Ao entrar em um beco escuro, ela é abordada por bandidos que não fazem o pior graças a um senhor alto e bem vestido que a salva. Trata-se de Gilbert, seu vizinho de quarto. A partir desse episódio, eles se tornam grandes amigos. Gilbert na série é vivido pelo ator e comediante
Stephen Fry. No dia seguinte, os investigadores dão novas pistas sobre Jed. Rose, acompanhada do seu novo amigo, parte em busca do irmão perdido, que estaria ali com os seus tios. A história nos mostra um momento muito trágico, porque o Jed é mantido em cativeiro e é torturado de maneira contumaz. Ele permanece vivo porque, ao dormir, ele sonha com um mundo de paz e fantasia, até mesmo ele vivendo uma versão do Sandman. O sonho fica, por isso, um passo à frente e localiza Jed. Ao se deparar com o jovem, percebe que Bruto e Glob, que fugiram do seu reino, moram na mente do garoto. Isso provoca grande ira no sonho, porque eles desvincularam a criança do verdadeiro sonhar, da verdadeira essência do sonhar. Eles exageraram com relação a isso. E isso, obviamente, teria um alto preço para os dois. No mundo de Bruto e Glob, existe um novo Sandman, criado para substituir o sonho, uma vez que ele havia desaparecido por tantos anos, como a gente já falou algumas vezes. Ele é casado com Lyta, que está grávida. Mas um detalhe, quando eles chegaram, ela estava no 6º mês de gestação. Até aí tudo bem. Porém, essa chegada já havia ocorrido há mais de 2 anos. Jed era mantido em cativeiro pelos próprios tios, que, pelo dinheiro da pensão, ficaram com o menino após a morte do avô. Fora as agressões físicas que sofria, o jovem ainda tinha uma mente perturbada por Bruto, Glob e o sonho, que vai em busca dos dois para um acerto de contas. Rose e Gilbert vão ao encontro de Jed, mas o carro quebra e eles têm que procurar um hotel para dormir. E devido à convenção dos cereais, quase não encontram locais disponíveis, só que acaba dando certo. Já já eu explico essa tal convenção dos cereais, não é o que você tá pensando. Enquanto isso, após lutar contra o Sandman alternativo, o sonho liberta-o e envia-o para o mundo dos mortos, já que ele havia morrido na Terra na vida real, digamos assim. Light então cai em desespero ao perceber que passou anos em uma ilusão e ataca o sonho. Por sua vez, ele explica que, devido ter passado tanto tempo fazendo a gestação do bebê na realidade onde ele é um rei, ou seja, no sonhar, essa criança seria seu filho e que um dia voltaria para buscá-lo. Glob e Bruto recebem sua punição e, em meio a essa batalha, os tios do Jed são mortos e ele, atordoado, foge de casa, né? O garoto, desnorteado, como eu disse, o garoto acha uma carona e foge daquele local. Adivinha quem está dirigindo o carro? Coríntio. Ele mesmo, um sonho perdido, um pesadelo, eu diria, o pior deles. O ator Boyd Holbrook é quem interpreta o personagem na série. Aqui, na versão original, o Gaiman ele introduz uma história que se passa na Europa medieval, mas para manter a linearidade dos fatos, vou tirar isso dessa questão aqui. Voltamos ao hotel e percebemos que a convenção dos cereais não seria bem um encontro de produtores rurais, trata-se de um trocadilho com a palavra serial, de serial killer ou assassinos em série. Pois é, Rose e Gilbert estavam em um local repleto de assassinos e foram orientados a não saírem de seus quartos. Nesse meio tempo, ela fala com a polícia que, por sua vez, informa que Jed havia sumido da casa dos tios e que eles estariam mortos. A notícia deixa Rose muito triste. Gilbert consola sua amiga e conta uma das versões originais da Chapeuzinho Vermelho, que, diga-se de passagem, muito trágica, muito macabra. A convenção está prestes a começar e um convidado especial chega. Ao ser reconhecido, é tratado como uma grande celebridade, seu ego se vai e desce, e ele dá autógrafos, é adorado por todos e por aí vai. Sabe quem é? Coríntio. Sempre usando óculos, ele é considerado uma lenda entre os colecionadores, que são, na verdade, assassinos profissionais que estão discutindo a importância dos seus feitos. Rose e Gilbert então quebram a única regra que havia sido imposta para eles ali naquela situação. E aí eles acabam saindo para tomar um ar. No elevador, dão de cara com o Coríntio. Aflito, Gilbert entrega um papel dobrado para Rose e diz que em caso de perigo chamasse pelo nome que estava lá escrito. Ele se distancia e então some. No dia seguinte, Rose tenta entrar em uma das festas da convenção, mas é barrada por um dos assassinos, que tem fetiche por matar crianças. Ele veste uma camisa com a foto de um lobo mau e usa um chapéu meio estranho, tipo de Mickey. O assassino persegue e agarra Rose. Quase sendo enforcada, ela então pega o papel que o Gilbert havia lhe dado e diz: Morpheus. O sonho surge, salva Rose, manda ela pra longe dali e diz que tem outros assuntos a tratar lá no hotel. Incrédula com tudo que viu, ela não faz outra coisa e realmente vai embora. Não distante dali, Coríntio discursava sobre como é bom ser assassino. A história nos mostra que o seu modus operandi era arrancar os olhos das suas vítimas. Ao ouvi-lo, o sonho surge e rebate-o. Diz que Coríntio deveria ser uma obra-prima, mas que, em vez disso, preferiu ficar na Terra e não evoluiu nem um pouco.
Ele havia sido criado para ser as trevas e o medo das trevas em todo o coração humano, ou seja, ele seria o responsável pelos pesadelos do reino do sonhar. Sonho mostra então que ele é um fracasso, ou seja, ele enquanto concepção foi um fracasso do sonho. Corinthians, ao perceber que seria atacado, saca uma adaga e vai em direção ao seu criador. Nessa hora ele retira seus óculos e percebemos que, em vez de olhos, havia dentes no seu lugar. Mas esse esforço foi em vão. Com um estalar de dedos, Sonho o transforma em uma pequena caveira. Antes de partir, o nosso protagonista mostra aos assassinos que a fantasia de serem algozes havia simplesmente acabado, que eles sentiriam a partir dali a realidade e a crueldade dos seus atos. Para eles, o sonho havia de fato terminado. Os assassinos saem desolados, pois percebem que são irrelevantes. Longe dali, Rose tá muito confusa com tudo que aconteceu, né? Ela não sabe o que é realidade, o que é sonho. Eis que o Gilbert ressurge com o Jed nos seus braços. Ele conta que ouviu o choro de um menino preso no porta-malas de um carro e então o salvou. Pausa nesse núcleo e vamos para Londres, só que dessa vez na era medieval. Sonho, já disse várias vezes, é um imortal, então ele viveu todas as eras. E o gamer consegue mostrar isso ao quebrar uma narrativa com outra, como se fosse um momento de respiro, coisa que eu vou fazer agora. Ao entrar em uma taverna, ele e a sua irmã, a Morte, ouvem um homem chamado Robert Gedlin. Esse homem está dizendo que a morte não deveria ser imprevisível e que deveria ser uma escolha quando partir. Ao ouvir aquela discussão, Sonho faz um pacto com a morte e pede que ela não o leve. Cabe então ao Sonho propor ao novo imortal que eles se reencontrem a cada 100 anos no mesmo local para que o Rob contasse como é não morrer, se ele ainda vai gostar dessa história. Ele aceita e diz: nos vemos em 1489. Sonho vai embora e todos não acreditam na cena que aconteceu. A cada 100 anos, os dois se encontravam no mesmo lugar. De um lado, um homem imortal sendo testemunha das eras e do outro, um perpétuo em um tipo de manobra para entender como nós, humanos, a gente se comporta. Guerras, crises, o renascimento, muita coisa foi pano de fundo das conversas entre eles. Para mim, é o meu momento favorito aqui do quadrinho. E importante, na série esse momento é deslocado, ele acontece no primeiro, na verdade entre o primeiro e o segundo arco da primeira temporada. Só para continuar, em 1589, Sonho se depara com um jovem poeta ao lado da sua mesa. Era ninguém menos que William Shakespeare. A história mostra que Sonho incentiva o poeta a criar sonhos que atissem a mente dos homens, dos humanos. Em um dos vários encontros, Rob questiona Sonho e diz que ele é uma pessoa solitária, que aqueles encontros eram, na verdade, o mais próximo que ele tinha de algo como amizade. Sonho fica enfurecido e vai-se embora. Rob diz a ele que em 100 anos voltaria para o mesmo lugar e que se ele voltasse é porque eles eram, na verdade, amigos. A história avança para 1989. Rob não sabe se aconteceria um encontro. Eis que surge Sonho e diz: é falta de cortesia fazer um amigo esperar. Fim desse sub-arco. Agora vamos para a reta final da Casa de Bonecas. O vídeo é longo, eu sei, mas para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. E eu reforço para te pedir aquele like. Pode ser? Voltamos para a Flórida, onde a Rose está se dividindo entre acompanhar o irmão, que está internado no hospital e em estado grave, e a pensão onde ela estava morando. Cansada, ela apenas deseja que sua mãe estivesse ali para ajudá-la, mas reconhece que ela também está cuidando de alguém, no caso, a sua avó, a Unit. Rose se deita e o sono não vem. Todos na pensão dormem e podemos então acompanhar os seus sonhos. Embora cada um fosse mais bizarro que o outro, é bom dizer, né? Algo mais estranho estava acontecendo naquele momento. Os sonhos pareciam se fundir e ganhar uma certa materialidade. Rose, depois que consegue dormir, é o ponto central disso tudo. Ela é o vórtice, lembre-se disso. A responsável por quebrar as barreiras do sonho e da realidade. Foi necessária a intervenção do sonho para que as coisas não saíssem do controle. Ele a alcança e pede para que ela pare, pois os dois precisam de fato conversar. Tem uma conversa bem longa. Cumprindo ordens de Sonho, o Corvo, seu mensageiro, vai para o hospital vigiar o Jed e se depara com Gilbert, que começa a falar com a ave. Gilbert diz que esperava que o Sonho ou alguém que ele conhecesse fosse buscá-lo. Gilbert era o quarto sonho perdido
o verde do violinista. O corvo conta pra ele que Rose é um vórtice, o que o deixa surpreso. A existência dela representa um risco para o reino do sonhar, para ele também, e esse é o único momento em que o sonho pode matar o humano. Gilbert precisa agir. Sonho revela o que tem que ser feito e Rose se rebela. Diz que não vai morrer, ela não quer isso, ela tem muita coisa o que fazer. Em cada era, um mortal se torna o tal do epicentro do reino do sonhar, como eu já disse, e esse mortal atrai todos os sonhos. Por isso que o Corinthians foi ao hotel onde ela estava, por isso que o Bruto e o Glob ficaram na mente do seu irmão, por isso que o Gilbert foi lá para a casa de bonecas e esteve ao lado dela durante toda essa jornada. Sonho explica que o vórtice atrai todos os sonhos, acaba com tudo nesse meio do caminho, matando todos os seres vivos e deixando apenas a escuridão. Isso já aconteceu uma vez, há milênios, e Sonho não deixaria isso se repetir. Nesse momento, Gilbert surge e oferece a sua vida no lugar de Rose. Ele não é um simples sonho, ele é um lugar. Ele é todo verde do reino do sonhar, mais precisamente falando. O verde então retorna para o reino, mas Sonho fala que isso não vai bastar. Em Londres, Unity, a avó da Rose, está vivendo seus últimos momentos. Assim como no aprisionamento do Morpheus, onde caiu em um sono profundo, ela retorna ao mundo dos sonhos mais uma vez. Ela surge onde o sonho está prestes a matar Rose. Com a sua aparência rejuvenescida, ela pede que o Perpétuo pare, pois quem estava destinado a ser o Vórtice, na verdade, é ela, a Unity. Só que sem despertar pelo período que o sonho ficou preso, essa missão foi transferida para sua neta, e sua neta não merece seguir o seu destino. Unity estava lá, preparada para entregar a sua vida pela neta, e ela pede para que Rose busque o seu coração e a entregue de fato. Como no sonho tudo é possível, Rose retira esse coração do peito. O coração, adivinha o que é? É a pedra do reino da Rainha Nada. Parece muito também com a casa do desejo, né? O desejo, já falei, mora no coração. Com ele em mãos, Unity quebra o coração e morre. Rose é devolvida à realidade. E Sonho desperta seu irmão em forma de desculpas por tudo que ela havia sofrido. 6 meses depois, morando com a mãe e o irmão, Rose continua sem entender tudo que viveu. Ela se culpa do que aconteceu, porque em outro desfecho, seu sonho deveria ter matado todo mundo. Ela questiona então a existência e levanta um ponto crucial. Os humanos são apenas bonecas nas mãos dos Perpétuos, ela pensa. Ela decide voltar a ser uma pessoa normal quando encara que tudo que viveu aparentemente não passou de um sonho. Nossa história termina com o sonho conversando com o desejo e refletindo que a transferência do vórtice entre parentes não era normal. E que essa obra da intromissão de alguém no curso natural das coisas também não é bacana. Ele confronta seu irmão, vai de frente mesmo e chega à conclusão de que o avô da Rose era o desejo. Ou seja, foi desejo que engravidou a Unity adormecida. E então o vórtice só teria aparecido com seu regresso pelo simples capricho dele. Sonho se irrita e lembra ao irmão que os humanos não são bonecas e que os Perpétuos, na verdade, são servos dos vivos, não seus mestres. E é por isso que eu amo Casa de Bonecas, porque inverte a nossa percepção do que é o sonho e do que são os Perpétuos. Lembre-se disto, o sonho fala para desejo. Nós, dos Perpétuos, somos servos dos vivos, não somos seus mestres. Nós existimos porque eles sabem, no fundo de seus corações, da nossa existência. Quando o último dos seres vivos deixar esse universo, então nossa missão terá se encerrado. E nós não manipulamos. Na verdade, eles nos manipulam. A Casa de Bonecas provoca em nós uma pergunta: quem que está no controle? Neil Gaiman mostra que não somos tão diferentes das criaturas fantásticas de um universo. Não somos tão diferentes dos Perpétuos e das suas criações. O Gilbert estava aí na história o tempo todo como se fosse uma pessoa comum, e ele é o verde do violinista. Quando sentimos a falta de algo, buscamos substituir essa carência. Às vezes, sem perceber o preço dela, é quando o desejo vem. O resultado é imprevisível, porque somos levados por algo que é aparentemente traiçoeiro. Deus brincando com peões, ou seja, a humanidade seria a casa de boneca dos poderosos. Com esse arco, Gaiman mostra que Sandman seria uma história sobre histórias. Sonho deixa de ser o protagonista para que o que está ao redor dele ganhe peso e profundidade. Desde um reino distante, um encontro a cada 100 anos, ou a presença de personagens no nosso mundo. O que pode parecer desconexo, na verdade tem uma razão. Gaiman não dá ponto sem nó. O sonho é só mais uma coisa em Sandman. Esse é o fim dessa série, que nos prepara aí para a série Sandman, essa adaptação da obra em forma de resumo, né, que foi feita com extremo cuidado
principalmente pelo Danilo, editado por mim, lido e apresentado por mim, editado em termos de vídeo pelo Atreuson, tá? Obviamente não é possível falar todos os detalhes, mas é sempre bom ter você conosco ao revisitar essa obra tão importante da história dos quadrinhos. Em função dos 30 anos da sua publicação, esse quadrinho aqui é fácil de encontrar, tá aqui na descrição desse vídeo. Se você comprar pela descrição também, me ajuda com alguns trocados. Eu e Danilo te recomendamos demais a leitura. E o Atreus também. Tu também, Atreus? Show de bola. Gente, foi um prazer apresentar essa obra para vocês e um dia espero trazer resumos das obras seguintes que o game escreveu. Nada é tão nosso quanto nossos sonhos, diz o Danilo. E termina com Mr. Sandman, Bring Me a Dream. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e tchau.